Senhores telespectadores, este programa um pouco esotérico, o mistério do vidro, no fundo é para lhes contar a história do vidro em Portugal. Claro que há mistério na origem do vidro. Hoje o vidro, isto é uma peça de vidro corrente, todos temos vidro em nossa casa, o copo em que bebemos é de vidro, a garrafa é de vidro, as janelas estão cheias de vidro. O vidro é uma das coisas mais cotidianas e usuais do nosso mundo. Mas devo-vos dizer que este material não existe na natureza. O que existe na natureza é aquilo. Bom, e aquilo que agora estão a ver é um grande balde. O que tem lá é uma mistura de areia, sódio e carbonato de potássio, elementos naturais. Estão a ver que também lá há uns bocaditos de vidro, mas aquilo é só para reciclar. Aquilo vai ao fogo e a uma alta temperatura, uma temperatura de mais de 1200 graus, transforma-se numa pasta, num líquido que se pode moldar. E é daquela areia que estão a ver, que se faz isto. Bom, e isto não é nada, isto é um simples frasco, mas que se fazem todas estas maravilhas. Vim fazer este primeiro plano num lugar realmente que é muito histórico. Isto é o que chegou até nós, claro, depois de muito reconstruído e muito valorizado, de uma das mais antigas fábricas de vidro que há em Portugal. A fábrica fundada por um inglês, o Guilherme Stephens, era sócio de um irmão, daí que se tenha chamado a esta fábrica dos irmãos Stephan, que é uma coisa que vem desde o tempo do Marquês de Pombal. Bom, a verdade é que ainda hoje a origem do vidro é um mistério. Como é que foi possível transformar a tal areia em peças assim? A areia é opaca, isto é transparente. Bom, é claro que contam-se muitas histórias. Há uma história muito antiga, porque foi contada pelo Plínio o Moço. Plínio o Moço é um escritor de há 2000 anos. E o Plínio conta isto. Ia uma embarcação de comércio fenícia e que, quando iam junto a uma praia, portanto uma praia de areia, eles tiveram fome e quiseram fazer uma refeição, quiseram cozinhar uma refeição. Saíram do barco, quiseram acender uma fogueirinha, mas havia ali vento e, portanto, eles, para protegerem a fogueira do vento, levavam a bordo umas pedras de salitre para vender, umas pedras grandes, puseram a pedra, acenderam o lume e, quando acabaram de cozinhar o jantar, viram que se tinha formado uma coisa nova. Aquilo já não era areia, era uma massa rígida, semi-transparente, verde, mas era uma maravilha. O calor tinha conseguido transformar o sólido em líquido e seria assim que nasceu o primeiro vidro. Bom, eu devo dizer que não acredito nisso. Não acredito nisso porque para conseguir operar a fusão é preciso uma temperatura tão alta que uma fogueira assim a céu aberto na praia nunca consegue atingir. Agora, isto tem uma coisa de verdade, é que o tal salitre, em contacto com a areia e aquecido a uma alta temperatura, já produz o vidro. Bom, ao certo, a gente sabe que os fenícios já venderam vidro por esse mundo e sabe que os egípcios, no Império Médio, já fabricavam peças de vidro.
como foi que eles descobriram, não sabemos. A única resposta honesta é esta: não sabemos. Mas podemos imaginar que isso se relaciona com as primeiras experiências do fogo. É realmente na passagem dos mais antigos períodos da humanidade, do Paleolítico para o Neolítico, que o homem conhece, aprende a servir-se do fogo. O fogo faz milagres. O fogo, eles viram, por exemplo, que o fogo podia transformar a pasta mole da terra, o barro, numa coisa dura, a cerâmica. O fogo permite inventar a cerâmica e os primeiros vasos são de cerâmica. O fogo coze os alimentos, o fogo purifica. Bom, e a certa altura eles veem outra coisa ainda mais extraordinária. O fogo transforma o sólido em líquido. Mas viram que o fogo fazia milagres. Reparem, pega-se no metal mole, que é o estanho, outro metal mole, que é o cobre. Misturam-se os dois e resulta um metal duríssimo, que é o bronze. Não, o bronze já não é um metal, é uma liga metálica. Mas eles viam isto. O fogo podia transmutar as qualidades dos metais. Bom, e é isso que lhes leva a ter uma grande ambição. Era transformar metais correntes, ou quaisquer materiais pobres, no mais rico de todos os metais, o ouro. Então eles fazem em fornos com altas temperaturas, muitas experiências para conseguir o ouro. Bom, essa, como sabem, é a ideia da pedra filosofal. Qualquer mistério que consiga transmutar outras matérias em ouro. É um sonho, não julguem que é um sonho passado. Hoje continuam investigações para conseguir atingir o ouro artificial. Bom, por enquanto não conseguiu, mas creio que é no decurso dessas experiências, de atingir altas temperaturas, agora já em fornos artificiais, já com foles para darem uma ventilação, que se verifica que há pedras que também se fundem. Eu penso que a origem do vidro está nisso. Está nas pesquisas do homem para transmutar metais. A verdade é que na antiguidade oriental eles fazem vidro. Olhem, há estátuas egípcias cujos olhos parece que estão vivos, porque eles arranjaram a maneira de fabricar já a íris, a pupila, aquilo parece que tem vida. Depois, isto é curioso, na civilização grega não há vidro. A gente vai à Grécia, nos túmulos há imensas peças que hoje estão nos museus, milhares e milhares de peças de cerâmica lindíssima. As cerâmicas gregas ainda hoje são uma tentação para qualquer pessoa, mas vidro não há. Em compensação, na civilização romana, que sucede à grega, dá-se exatamente o contrário. Este é um enigma que eu nunca vi resolvido. Como é que isso se passa? Porque é que os romanos conhecem perfeitamente o vidro? Nos sepulcros romanos aparecem muito assim uns frasquinhos pequenos, ainda mais pequenos do que este, que se chamavam lacrimários, mas que realmente eram frasquinhos de perfumes que eles punham junto dos seus defuntos. Eles conheciam realmente o vidro, mas exatamente, penso eu, porque conheciam o vidro, já não trabalharam tão bem a cerâmica. E também isso tem uma explicação, acho eu. Estou sempre a dizer coisas, os meus telespectadores, quando ouvirem estas coisas, não quer dizer que eu saiba a verdade, eu não sou nenhum iluminado.
Isto são hipóteses, mas reparem como isto é curioso. Quem aprende a fazer o vidro e quem o difunde no Mediterrâneo são os fenícios. Os fenícios e os cartagineses fundam colónias grandes na Itália. Essas colónias passam para a posse dos romanos nas guerras púnicas. E é logo depois das guerras púnicas que os romanos aparecem a fabricar o vidro. A minha ideia é que os romanos aprendem os segredos dos fenícios depois de ocuparem as cidades de origem fenícia no sul da Itália. Só que os romanos a isso acrescentam uma enorme invenção, que ainda hoje se usa. Olhem, aqui, lá embaixo estão homens a trabalhar e estão a usar a invenção. É a cana de soprar. Uma cana através da qual um tubo se insufla a massa de vidro, se cria dentro da massa de vidro, portanto, um balão e permite fazer recipientes. É no século I depois de Cristo que se inventa esse instrumento aparentemente tão simples, que permite agora fazer tudo quando se quiser no vidro. A verdade é que eu penso que o vidro romano nunca chegou à Lusitânia. É verdade, dizem os autores antigos, que na península houve fábricas de vidros. Aqui na Lusitânia não acredito. E não acredito porque não há rastro nenhum. Houve um túmulo onde apareceu um pequenino frasco e dizem, bom, isto com certeza que se fez cá, porque se tivesse vindo da Itália para aqui, partia-se no caminho. Isto é uma razão muito fraca, porque é evidente. Havia embalagens já muito seguras e se fosse feito cá não aparecia um. Havia muitos exemplares. Portanto, temos toda a razão para pensar que o fabrico do vidro aqui só começa muito mais tarde. A primeira notícia que nós temos é do meado do século XV. O rei dá ordem para não deixar os estrangeiros colher nas nossas praias a tal planta que queimada servia para ajudar a fusão do vidro. É o rei Dom Afonso V. Bom, essas primeiras notícias coincidem com o tempo da colocação dos vitrais na batalha. Portanto, é muito, muito possível que tenha sido essa necessidade de vidro para os vitrais, porque não podia haver, nessa altura, uma igreja sem vitrais. Grandes janelas forradas de pequenos vidros, pequenos porque não era possível fazê-los grandes, pequenos vidros coloridos com os quais faziam lindos quadros. Bom, e não é só a batalha que se faz nessa altura, é em Guimarães, é em Braga, é no Carmo, por todo o país, depois do advento da dinastia de Avis, se fazem grandes templos com vitrais. Os vidros são indispensáveis e surgem as primeiras fábricas de vidro. Isto, portanto, fins do reinado de Dom Duarte, Dom Afonso V, sempre no século XV. Bom, a verdade é que uma fábrica de vidro tem fornos, o vidro é fundido a uma altíssima temperatura, os fornos levam muita lenha, têm que estar acesos dia e noite, e, portanto, para fazer umas peças de vidro era preciso desbastar matas e matas, acabavam as florestas para fazer os espelhos e os povos começaram a protestar. Os protestos dizem, então a gente não tem lenha para os fornos de cozer o pão e há aí essa gente só para ver uns vidrinhos, porque os vidros eram para a gente muito rica. Um vidro era um luxo, um vidro para um espelho, para uma lanterna, tudo isso era para a gente muito rica. Então, para esses senhores terem esses prazeres lá do vidrinho, a gente nem o pão pode cozer.
E o rei decidiu bem. Mandou acabar com as fábricas de vidros, tudo que havia na roda de Lisboa, até 7 léguas são 35 quilómetros, acabaram todas as fábricas de vidros, e é só depois, já na época de Dom João V, Dom João V já tem uma corte luxuosa, tem um palácio, há já realmente as galerias que precisam de espelhos e de lustres. Um lustre tinha milhares de luzes para as suas festas, as suas pompas, e ele para isso mandou fazer uma fábrica de vidros em Coina, a Real Fábrica de Vidros. Essa fábrica não se aguentou, exatamente por causa do combustível, ali não havia lenha que chegasse, e é transferida depois por um irlandês aqui para uma região onde ele tinha tudo. Tinha a areia da praia, tinha a tal planta que ajuda a fundir, tinha muita lenha no pinhal, e assim aparece a primeira fábrica de vidros, que em todo caso não teve uma vida brilhante, porque havia dificuldades, e é quando o Marquês de Pombal, nessa altura não era Marquês de Pombal, era Conde de Oeiras, quando o Conde de Oeiras encarrega um inglês, o Guilherme Stephens, de vir aqui fazer uma fábrica moderna e lhe dá uma grande ajuda. Primeiro emprestou-lhe 32 contos, imaginem 32 contos dessa altura, é completamente impossível estabelecer valias de moedas, mas porque o próprio dinheiro tinha uma função diferente. Bom, mas isso nessa altura era uma quantia elevadíssima. E licença para colher aqui nos pinhais de El Rei toda a lenha que quisesse de graça, sem pagar coisa nenhuma. Devo dizer que o Stephens aproveitou bem o favor. Stephens era um homem com uma grande iniciativa, um grande espírito de organização, um grande gosto, e em breve, na Marinha Grande, havia um dos principais centros vidreiros da Europa. Eu estou a falar, já viram, estou a falar-lhes aqui, tenho na mão um copo de picos, é um copo lindo. O meu telespectador vê isto e naturalmente pergunta-me se isto foi feito em Murano. É em Murano que hoje se fazem estas obras-primas. Não, isto não é de Murano, é da Marinha Grande, em Portugal. Ora, os vidros da Marinha, ao longo destes 2 séculos, não só se mantêm, como têm uma projeção cada vez maior. Eu agora vim falar junto aqui do que considero um monumento. Reparem naquele cálice. Aquele cálice teve, o ano passado, em 98, um prémio por ser o maior cálice do mundo. Está ali o diploma. Reclame mundial. Foi feito aqui na Marinha o maior cálice do mundo. O culto agora aqui pela história do vidro permanece. Estou-lhes a mostrar um livro, é a segunda edição de um livro notável, A Real Fábrica de Vidros na Marinha Grande. É a obra mais importante para quem se interessar pela história do vidro. Bom, mas queria principalmente mostrar-lhes um documento, acho que está rigorosamente inédito. Ele está atualmente na posse do senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande. Não é dele, mas está a guardá-lo. E foi ele que me permitiu que o mostrasse. Eu considero importante, uma coisa tão importante como estas, poder ser eu a revelá-la em primeira mão ao público português. Reparem, é do ano de 1793, isto tem aqui, é um caderno para várias lembranças pertencentes à fábrica e está assinado e datado. É
é isso que me parece realmente impressionante. Diz aqui, estas são todas as precauções necessárias para evitar que venham em tempo algum vidro-baço, Marinha, 1º de maio, 1793, G.S. Guilherme Stephens. São os apontamentos do fundador da fábrica para que o vidro em todo o tempo não saísse baço. Eu acho que o tempo fez a vontade ao Guilherme Stephens. O vidro da Marinha continua a ser um dos grandes motivos de prestígio da indústria portuguesa em todo o mundo. Aqui, estou a falar no museu, aqui guardam-se verdadeiras maravilhas. Senhores telespectadores, viemos à Marinha Grande porque realmente eu queria contar a história do vidro, que acho uma história interessante, mas queria sobretudo chamar a atenção para isto. Foi uma indústria, o vidro, posta aqui há 200 anos, que fez nascer uma cidade. Isto era uma pequeníssima, nem aldeia chegava a ser, eram umas cabanas de lenhadores, gente que vivia da floresta. Ora bem, uma indústria ao nosso alcance, uma indústria com matérias-primas baratas, uma indústria que, enfim, em certos aspectos, também não exige grandes equipamentos, pôde existir em Portugal sem interrupções até hoje, continua a desenvolver-se. Ainda hoje aqui na Marinha há 2.500 operários na indústria vidreira e eu acho que esse é que é um caminho. Há indústrias que ainda estão ao nosso alcance. Bom, mas houve outra razão para vir. É que se costuma dizer que a Marinha não é uma terra muito bonita, realmente é plana. A Marinha está numa das regiões mais fascinantes do país. Eu agora vim-vos falar aqui, a 4 ou 5 quilómetros do centro da Marinha, no Pinhal del Rei. É o famoso Pinhal de Leiria. Aprendemos na instrução primária que El Rei Dom Dinis mandou fazer o Pinhal para construir as caravelas dos descobrimentos. Bom, e essa insigne tolice continua a repetir-se, continua a ensinar-se e impressiona-me como é possível dizer um disparate desses. O meu telespectador imagina, pensava em fazer uma viagem e então para isso mandava plantar um pinhal, naturalmente para daí a 100 anos construir os navios. Não tem sentido, não tem sentido. É verdade que o pinhal existia no tempo do rei Dom Dinis, é verdade que o rei lhe prestou muita atenção, porque isto realmente impedia a invasão do território pelas areias do mar, e é verdade que essa lenda originou muita e bela poesia. Eu vou-lhes dizer, vou ver se eu sei de cor, um dos mais bonitos poemas do Fernando Pessoa na Mensagem. É sobre Dom Dinis e, naturalmente, é sobre este pinhal. Na noite escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a ver. E ouve um silêncio murmuro consigo. É o rumor dos pinhais que como um trigo de império ondula sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar.
o meu telespectador veja que isto é realmente muito bonito. Bom, ficamos nisto. A ideia do Pinhal para fazer as caravelas não faz parte da história, mas faz parte da nossa poesia.